Olá, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o Projeto Árvore, que tem dentro das suas atividades um ciclo de conversas inspiradoras sobre a parte técnica na construção de espetáculos. Esse projeto chama-se Árvore e foi contemplado pelo Programa de Fomento ao Circo da cidade de São Paulo. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as informações que nós reunimos nos últimos 30 anos de trabalho e para que elas possam servir de inspiração e na construção de novos espetáculos para grupos e técnicos em geral. E de que maneira resolvemos contar essa história? A gente reuniu todas as informações técnicas ao longo dos espetáculos que a Naudicers realizou. E para começar, em 1992, a Nau se reúne no Circo Escola Picadeiro, embaixo de uma lona, aqui na região da Cidade Jardim, de São Paulo. Nesse espetáculo, nós pudemos conhecer principalmente as ancoragens, os equipamentos, as estruturas tradicionais que se utilizavam nos circos. Já nesse espetáculo também a gente começou a transformar o uso desses equipamentos e dessas habilidades dos números para contar uma história. O primeiro espetáculo, Nau de Ícaros, foi feito em 1992 e ele contava com a orientação do diretor do Circo Escola Picadeiro, José Wilson Moura Leite, e também com os nossos professores que ministravam as aulas naquele período, que era o Acrobático Fratelli. Essas duas fontes de informação ajudaram a Naudicers a começar a entender dos equipamentos que nós começaríamos a utilizar nos espetáculos. Então, nesse espetáculo nós tínhamos trapézio duplo, corda indiana, um pouco de pirofagia, perna de pau, acrobacias. E essas habilidades necessitavam que nós inicialmente conhecêssemos a maneira de montar também. Tudo foi muito rápido, mas também uma grande quantidade de informação e conhecimento. Inclusive, a gente teve a chance de desmontar a lona, de remontar uma lona nova. Inclusive, enfrentamos uma tempestade muito forte que veio a rasgar a lona. Foi um dia muito difícil também para todo mundo. Mas essa prática de subir lona, descer lona, foi fundamental para o início da Nau de Ícaros, do conhecimento técnico, e a gente começar a entender de que maneira iríamos criar os nossos espetáculos. E foi realmente casca grossa a queda da lona, a dramaticidade de ver a lona caída no chão, a luta que foi ter um patrocínio, a lona novíssima no chão, foi das cenas mais dramáticas assim. No Circo Escola Picadeiro, a gente, além de produzir os espetáculos, esse primeiro espetáculo que a Naudicers estreou no Circo Escola, a gente também tinha uma trupe de trapézio de voos. Essa trupe de trapézio de voos também, além de aprender a técnica, né, do trapézio, ela precisava também entender dos equipamentos envolvidos, né? Então, os cabos de aço, as barras, a banquilha, como esticar a rede, os equipamentos esse aprendizado, né, de montar o aparelho, de esticar a rede, de tensionar, de aprender usar o moitão, né, o moitão de ferro, como empatar uma corda, essa habilidade inicial foi fundamental para que a gente conseguisse começar a criar outras formas de fazer. No circo, quando montamos esse primeiro espetáculo, o compromisso de entrada e saída de aparelhos estava muito pautado pela estrutura arquitetônica que é o circo. Então, o espetáculo acontecia entre os mastros, o público estava organizado na arquibancada, e quando a gente fazia com que entrassem os trapézios, eles estavam recolhidos para os mastros, nas retrancas que tínhamos, a caranguejeira que tinha no circo na época. Isso fazia com que o público tivesse com um olhar de todas as estruturas, né? Esse espetáculo era como se estivéssemos dentro de um barco, então para nós também era interessante que todas as estruturas estivessem sendo vistas, estivessem visíveis ao olhar do público.
Mas isso também pautava uma maneira de contrarregar esses equipamentos, porque além da fixação do trapézio, tinha a maneira com que você deixava o trapézio recolhido e você colocava ele dentro da cena. Isso no primeiro espetáculo, quando estávamos no circo, tinha toda uma mecânica. Foi convidado depois para fazer uma temporada em teatros. A gente circulou durante 6 meses pelos teatros distritais da cidade de São Paulo. Para essa temporada nos teatros, tivemos que aprender coisas novas, sair da estrutura do circo e entender a lógica dentro de uma caixa cênica. Em primeiro lugar, o que isso nos foi solicitado foi conhecer novas formas de contrarregrar os equipamentos. Nós já conhecíamos formas seguras, os equipamentos seguros para fixar um trapézio. Mas agora, dentro da caixa cênica, esse trapézio desapareceria, não estaria à vista do público. Isso nos solicitou um primeiro salto de conhecimento e desenvolvimento de uma maneira diferente de contrarregrar os equipamentos. Vale aqui falar que o circo, com todos os seus saberes e seus conhecimentos, é um lugar de uma tecnologia incrível. O conhecimento técnico de cada equipamento envolvido, ou o acúmulo de saberes em cada equipamento envolvido era muito interessante desde o início, estou falando de 30 anos atrás. Mas ao mesmo tempo a gente não tinha onde adquirir esse equipamento de uma maneira mais acessível, não era tão fácil, a gente conseguia encontrar em lojas, em fornecedores de equipamentos de carga, industriais. Então os primeiros equipamentos que a gente começou a confeccionar, já que você não podia comprar numa loja, você tinha que aprender com os professores mais antigos como confeccionar um trapézio, como confeccionar uma corda indiana. E para fixar, a gente tinha que ir nessas lojas de carga mesmo, de equipamentos pesados. E uma lonja, por exemplo, que é um cinto de segurança para aprendizado, né, para você aprender as coisas acrobáticas sem correr o risco, né, de cair, estão todos. Na época a gente tinha que aprender também como é que faziam as costuras e dos materiais, então tudo era um pouquinho mais, vamos dizer, bruto, né, assim, de costura, de refinamento, de acabamento, né, mas sempre muito seguro. Esse é um equipamento, é uma lonja, é um cinto de lonja, né, para que as pessoas possam aprender os movimentos acrobáticos sem correr tanto risco. Então é super interessante esse desenvolvimento técnico ao longo dos anos e que vai se aprimorando junto com a criatividade, né? Então o fato da gente ter uma vontade de criar um espetáculo diferente nos faz muitas vezes a inventar novos equipamentos ou novas maneiras de construir o próprio equipamento. Um exemplo desses equipamentos é uma corda indiana. A corda indiana, para você construir esse equipamento, que você não encontra numa loja, você precisa de muitas horas, né? Você tem aqui por dentro dessa capa, você tem fios, né? Inicialmente, as primeiras cordas que a gente tinha eram fios de sisal, que você tinha que fazer eles todo o percurso e vir costurar um pouquinho, tem uma alma no meio, que é uma corda mais rígida, para que você possa, né, abraçar com o volume e dar o grip e ao mesmo tempo não se machucar, e depois todo o acabamento. Essa corda indiana foi feita por uma artesã, uma professora de circo, nossa mestra, chamada Dona Elsa Wolff, e é uma obra-prima de costura, de acabamento, de qualidade, e isso em si é um espetáculo, é uma coisa incrível, admirável. Não é só um ofício, mas é um acúmulo de saberes de uma cultura do circo que é muito admirável. A grande transição para nós foi quando começamos a adquirir o nosso próprio equipamento técnico. Na medida que a gente fez essa migração do espaço do circo, do picadeiro, da lona, para um teatro,
também foi necessário adquirir alguns outros tipos de equipamentos, porque no circo a gente já tinha toda uma estrutura criada ali dentro, onde a gente usufruía dos pontos para baixo. No teatro a gente teve que reaprender as distâncias, a adaptação, principalmente da segurança no teatro, né? Porque o teatro tem os seus sistemas de varas, né? As varas de cenário, e como a gente ia fixar essa vara que normalmente estava balançando, né? São cabos e uma barra de ferro. A grande coisa era como estabilizar as estruturas do teatro. Então, o primeiro grande desafio foi começar a entender sobre esse tipo de estrutura e adquirir os equipamentos para estabilizar. Dentro do Circo Escola, a gente tinha uma vivência muito especial, uma vivência de uma estrutura técnica, de uma engenharia desenvolvida através de muito tempo e muito conhecimento. E o interessante é que dentro da cidade de São Paulo, estar dentro de uma lona era estar dentro de quase que um organismo vivo, porque conforme fica frio, a lona esfria muito, conforme fica quente, esquenta muito, conforme chove, conforme venta, a lona tem toda uma vivência, uma dinâmica diferente que você tem que estar sempre atento para deixar o vento passar, para deixar o calor passar, para manter quando está muito frio. E essa migração era uma grande migração para dentro do teatro, que é uma sala escura, com outra maneira de você precisa dar vida àquilo de uma outra maneira. E uma das maneiras, a principal, que foi o grande desafio, foi quais seriam os novos equipamentos que a gente precisaria utilizar para um outro lugar, de outras formas de fixação e principalmente a estabilização das estruturas onde nós ancoraríamos, né, as ancoragens para os aparelhos. Um dos episódios talvez marcantes para a trajetória da Nau de Ícaros, desse envolvimento entre a criatividade e as necessidades técnicas, não só para a segurança, mas para que aquilo pudesse dar saltos criativos, foi talvez bem no comecinho, nas primeiras aulas de circo que eu frequentei, que eu acompanhei um dos meus professores, o André Caldas, do Acrobático Fratelli, para o alto da cúpula e depois seguindo para o alto do mastro. E talvez tenha sido a primeira semana de workshop de circo, e ele já foi me ensinar a fazer nós lá no alto, né? Assegurado por uma corda de alpinismo, cadeirinha de alpinismo, entendendo tudo isso, seguro, escalando o mastro do circo, mas lá em cima entendendo, fazendo nó com uma mão só, fazendo, né, entendendo como segura, essa lógica, né, quase matemática, de um raciocínio inicial para que você pudesse depois criar e imaginar espetáculos, né? Isso ficou muito claro desde o início. Eu acho que com isso a gente vem, a Nau de Ícaros nesses 30 anos, vem costurando, né, maneiras de você criar, sempre tendo a liberdade da imaginação, mas também tendo um pé bem fixado, né, na segurança e num racional que, por incrível que pareça, permite que a gente faça voos mais altos, né? Ter cada vez mais o pé no chão, fincado no chão. Na primeira temporada do Nau de Ícaros teve momentos bem curiosos, né? Porque a gente chegava muito cedo e montava e desmontava todos os dias o espetáculo. A gente não deixava ele pronto para o dia seguinte. A gente fazia sempre aos sábados as sessões, às 11 da manhã, primeira temporada. E era muito interessante, porque isso fazia com que você realmente aprendesse, né? Você tinha que chegar mais cedo, montar, se maquiava, fazia o espetáculo, recebia os aplausos, desmontava o espetáculo inteirinho, guardava tudo. E teve um dia que o Arreli apareceu no final do espetáculo e ele perdeu a sessão. E eu estava descendo do mastro, todo suado, assim, do pós-espetáculo, pós-desmontagem, e vejo um senhor na boca da lona, assim, e eu chego até ele, quando eu o vejo, eu reconheço. Fiquei meio emocionado, assim,
e ele perguntou para mim que horas começaria o espetáculo. Eu falei que tinha acabado de desmontar o espetáculo. E ele perguntou se eu fazia o espetáculo também. Eu falei que sim. E também desmontava o espetáculo? Eu falei sim. Ah, então que eu era de circo mesmo. Na primeira temporada do espetáculo Náuticas, nos teatros, tivemos grandes desafios, desde o tipo de montagem, que para nós era uma grande novidade, como utilizar as varas de cenário, como estabilizar essas estruturas para pendurar os trapézios, corda indiana, como que o teatro não tinha sido construído para receber estruturas com tensões que jogassem para vários lados, né? Construído para o movimento das varas, subir e descer um telão, um cenário. Então o primeiro desafio era essa ideia de estabilidade e essa ideia de planos, né? A gente pode ter dentro de um palco planos diferentes que a estrutura de uma cúpula do circo não nos dava, elas nos davam 2, 3 planos, e no teatro começava a dar uma perspectiva diferente para a colocação dos aparelhos. Não só isso, como também a possibilidade de fosso, né? A gente começou a perceber que a gente podia vir de baixo, abrindo alçapões, né? As quarteladas do teatro, também a utilização das coxias como formas de entradas de cena para saltos. Então tinha um novo recorte e um novo desafio para os nossos questionamentos técnicos, né? Para impulsionar a criatividade a partir desses achados técnicos. No teatro, a gente percebeu também que as medidas necessárias para que a gente pudesse executar os números aprendidos na sala de ensaio e levássemos para o teatro, a gente teria que respeitar as alturas, as distâncias. E isso foi um grande desafio também, porque não era todo teatro que a gente encontraria as mesmas condições. Isso fez com que nós tomássemos uma decisão de que precisaríamos ter estruturas que garantissem essas distâncias, porque a distância, né, dando o exemplo de uma corda, se ela é mais curta, qualquer movimento pendular ele diminui, ele vai ter um tempo menor. Se a corda é mais longa, esse movimento pendular é maior. E se as distâncias de uma guia de trapézio ou de uma corda indiana, isso altera demais no que você ensaiou, no tempo da música, no próprio exercício acrobático. Então, uma das decisões era tentar garantir as mesmas distâncias. E passamos a ter uma nova necessidade de conhecimento, que era a estrutura do urdimento do teatro. Como iríamos garantir as distâncias, as alturas, em teatros diferentes que nós fôssemos. Sempre tinha um pequeno ajuste, sempre foi necessário. Mas a partir daí, o grid, essa ponte acrobática, né, essa estrutura de fixação que colocaríamos junto das varas do cenário. Então, o Palácio Não Acorda iniciou essa necessidade. Então, a gente começou a fixar estruturas separadas das varas de cenário, traves, estruturas que a gente fixava e fazia a estabilização para que a gente pudesse ter nesses diferentes planos os aparelhos pendurados. Então, o Palácio Não Acorda também inicia essa troca entre criatividade e conhecimento técnico. A gente fixava aparelhos diferentes, inclusive um passeio aéreo, que é uma estrutura de ferro com cordas, onde o acrobata vai andando, distribuindo o seu peso, se deslocando. E a maneira que a gente saía desse equipamento, porque ele representava um personagem que era um mago, que andava de ponta cabeça e descia de ponta cabeça, a gente começa a introduzir no espetáculo, além do aparelho circense, alguns recursos de contrarregragem, alguns recursos de alpinismo, para poder contar uma história diferente. Então, além do passeio aéreo, a gente também tinha um elástico, né? Um elástico que é muito utilizado hoje em dia. Eu estou falando de 1996, 97. Essa estrutura de elástico,
onde uma das intérpretes, na época a Juliana Neves, ela ficava fora de cena, ela subia pro urdimento antes de abrir o pano, antes da plateia entrar em cena, e ficava esperando já num trapézio, sentada, protegida, né, na caixa cênica pela bambolina, ou seja, ninguém estava vendo que ela estava lá, e ela esperava, se não me engano, a segunda ou terceira cena para surgir em cena, no elástico, balançando, e quando ela voltava para o trapézio novamente. Essa escolha de uma cena que a personagem viria voando e desapareceria, também necessitava as distâncias, porque esse elástico tinha uma capacidade elástica, então ela não podia bater no chão. Então, esses recursos que parecem óbvios, na época para a gente era um grande desafio, assegurar a cena, mesmo mudando de teatro para teatro. Seguindo essa cronologia de espetáculos, onde a criatividade nos colocava em desafio da técnica e vice-versa, a gente montou um espetáculo chamado Tirando os Pés do Chão. Para esse espetáculo, nos interessava ter a caixa cênica o mais aberta possível. Então, quando a gente passou a fixar os equipamentos, as cordas, os trapézios e a lira que a gente usava nesse espetáculo, a gente entendeu que para que essa visualidade também fosse uma informação estética do espetáculo, a gente não gostaria de colocar nenhuma estrutura diferente dos materiais que a própria caixa cênica já tinha. E aí a gente descobriu um equipamento super interessante que eu vou até mostrar, que é essa algema. Essa algema, ela foi revolucionária. A gente, a partir desse equipamento, passamos a unir as varas de cenário com outros canos e a gente pôde fazer um grid a partir das varas de cenário do próprio teatro. Isso nos possibilitou que em qualquer lugar, uma vez a gente tendo as varas de cenário, a gente completava essa estrutura para o próprio urdimento, fazendo um grid super seguro e com uma visualidade onde não havia outra interferência. O espectador, né, o público que olhava para essa caixa cênica totalmente aberta, via os mesmos elementos de composição do teatro. Nesse espetáculo, Tirando os Pés do Chão, nos interessava deixar tudo à mostra, inclusive os sistemas de polia, de contrapesos, quem utilizava os freios, né, e onde estava o intérprete, né, o volante. Esse jogo fazia parte da coreografia, esse jogo fazia parte da cena. A visualidade dos equipamentos, as entradas e saídas dos equipamentos, tudo era contrarregrado, com o público podendo assistir. Então, as estruturas de ancoragem, as estruturas de fixação e o jogo, né, a mecânica desses equipamentos faziam parte da cena. Uma coisa talvez bastante clara nesse espetáculo era também a tração, né? A abertura do espetáculo mostrava exatamente um dos intérpretes fazendo a força numa corda e tracionando o efeito que causava nos corpos, né? Essa ideia de um duo ligados por uma corda. Essa técnica foi uma técnica que a Naudícaros adotou, de cadeirinha e cordas, e que nos levou à criação e desenvolvimento de linguagem mesmo, de movimentos expressivos e um vasto repertório. Além dos teatros, a Naudícaros sempre se aventurou também para espetáculos na rua. Um dos espetáculos que nos fez também desenvolver uma estrutura que permitisse circular e sempre ter asseguradas as medidas, os tamanhos, foi um espetáculo chamado Cidade dos Sonhos. Para esse espetáculo, nós utilizamos estruturas de box truss, dentro de uma metáfora de embarcações, de estruturas da própria cidade, uma mistura de cenários, uma vez que a gente montava isso em cidades, né, nas praças, com o cenário da própria cidade por trás, a gente pôde circular por muitas cidades, né, onde a gente encontrava apenas um espaço, né, um piso
plano, e a partir desse piso plano, essa estrutura era autoportante, então a gente podia, sem bater nenhuma estaca, sem a necessidade de bater nenhuma estaca, se apresentar em muitos lugares. Talvez tenha sido o nosso espetáculo que mais tenha circulado, não só São Paulo, outras cidades do próprio estado, outros estados brasileiros, e também tivemos a oportunidade de sair para outros países no mundo. Esse espetáculo era muito versátil, né? Ele possibilitava ser executado dentro de teatros e também ginásios, quadras, lugares diferentes, galpões, estruturas. A gente só precisava de uma altura, e também podíamos, dentro de um ginásio, de uma escola, até uma praça numa cidade histórica na Itália. Com o passar do tempo, a gente descobriu que essas estruturas que nos permitiriam estar dentro de qualquer teatro e garantindo que a gente mantivesse as medidas, né, as distâncias daquele espetáculo criado na sala de ensaio, você poderia circular nas mesmas medidas, quase que construindo, né, dentro dos teatros novas estruturas, tornou-se uma ambição. A gente queria adquirir esse equipamento que era o tal do Box Trans, que é o tal do Box Trans. Esse investimento foi muito libertário, né? Porque a partir do momento que a gente decidiu fazer esse grande investimento, a gente adquiriu inúmeras conformações, né? Na medida que a gente adquiriu o Box Trans, uma quantidade que formava uma grande pirâmide, onde a gente também criou um espetáculo ali dentro chamado O Circo. Foi a oportunidade de construção, né, de um trabalho, né, de uma oportunidade de construir um espetáculo, onde a gente resolveu investir tudo para que a estrutura desse espetáculo depois nos desse outras formas de utilizá-la. Então, dentro dessa pirâmide, a gente conseguiu construir, né, subdivisões desse Box Trans, como se fosse um novo quebra-cabeça, e a cada projeto a gente, até hoje, utiliza o Box Trans, aquela quantidade, um pouquinho mais que a gente teve que adquirir com o tempo, para fazer formas que nos dão possibilidades de criação de outros tipos de espetáculo. Junto com o conhecimento dos equipamentos, das suas funções de segurança e uso, existiu também uma necessidade de escolha da presença desse equipamento em cena. A Naudictus acabou utilizando equipamentos que a gente gostava de que a imagem do equipamento estivesse presente, mas não protagonizando. Então a gente acabou escolhendo cordas que fossem pretas, né? Diferente das cordas que você encontra por aí, que são cítricas, rajadas para se destacar da natureza, do uso do equipamento de alpinismo. Então, muito das nossas escolhas dos equipamentos são equipamentos até às vezes mais caros, mas que têm essa possibilidade de estar presente, mas desaparecer na visualidade. Então, mosquetões pretos, polias pretas, fitas pretas, fazem parte dessas escolhas técnicas, né, e estéticas dos equipamentos que montam quase todos os nossos espetáculos. E acabou também virando uma codificação do tipo de material que a gente distribui, ou seja, fitas roxas servem para fixação de ancoragens das estruturas mais pesadas, as fitas pretas para estruturas de polias que estão mais à mostra. Então acabou também ajudando a gente a criar uma nomenclatura, uma matemática de distribuição de que material cumpre qual tipo de função. Dentro desse conhecimento técnico, existe sempre uma curiosidade enorme de novos equipamentos, como que uma companhia parceira está utilizando, amigos que trabalham fora do Brasil, que tipo de equipamentos eles estão usando, de que maneira eles utilizam esses equipamentos. Existe até quase que um fetiche, né, de conhecer, porque isso talvez nos dê uma possibilidade nova de criar uma outra coisa. E dentro
quase euforia assim de equipamento. Se eu fosse escolher um equipamento de predileção, que marcasse talvez a maior possibilidade de exploração técnica e artística desse equipamento, seria o Grigri, que é este equipamento aqui. Eu acho que a gente pode dizer, a Naudícaros pode dizer que quase todo o trabalho da Naudícaros, do desenvolvimento coreográfico, técnico, acrobático e de composição de narrativas, de movimentos expressivos, de experiências que nos carregam desde talvez de 99 até a nova produção agora em 2022, é sobre esse equipamento aqui. Para dar um bom exemplo de como a técnica e a criatividade caminham juntos, eu vou trazer para nós aqui um espetáculo chamado De um Lugar para o Outro. A gente parte de quase que uma fórmula matemática para chegar num espetáculo que traz as ancestralidades, fala sobre Exu, sobre brasilidades, o deslocamento, né? De que maneira a gente poderia trazer esse encantamento de um orixá que se desloca, que traz a informação, que está em vários lugares, que rompe tempo e espaço. Para essa ideia de tempo e espaço, a gente utilizou as cordas, as polias, o grigri e um tipo de investigação coreográfica que nos acompanha há muito tempo. São as cordas, as polias e as cadeirinhas, que nós chamamos de técnicas de cadeirinha. Essa possibilidade de deslocar, né, de um lugar para o outro, tendo alteração do tempo e do espaço, com a tração da corda e o pêndulo, uma vez encurtada a corda, eu acelero, uma vez aumentada a corda, eu ralento o tempo e o deslocamento pode ser feito de diversos tipos de combinatórias entre uma intérprete, 2, 3 pessoas pendurados, uma variação de opções, utilizando sempre esses equipamentos. 2 polias, uma corda, um freio que é o grigri e uma ancoragem. Isso nos possibilitou o desenvolvimento de muito recurso artístico e expressivo, porque a gente partia de que esse intérprete, a gente gostaria de que a gente pudesse alterar um pouco a realidade, alterar o tempo e o espaço e a estrutura corporal desse intérprete. De que maneira a gente foi fazer isso? A gente teve que conhecer com bastante metodologia, passo a passo, não só o equipamento, mas também as articulações, os espaços articulares, as alavancas que a gente foi conhecendo e, ao mesmo tempo, conjuntamente, desenvolvia a técnica de equipamentos e a técnica da cena. Conforme a gente melhorava a técnica da cena, a gente adquiria novos conhecimentos do equipamento. Isso foi uma combinatória que no espetáculo De um Lugar para o Outro, a gente conseguiu fazer uma composição grande. Esse espetáculo teve também uma possibilidade de levar a gente para outros países, de outros festivais. A gente teve Espanha, Bélgica, podendo levar, e para Cuba também, levar esse espetáculo. E o que vale destacar é que nesse espetáculo também a estrutura que era de fixação foi também para dentro da cena como uma forma inventiva de comunicar. Então talvez o De um Lugar para o Outro seja um dos espetáculos que consolidava o desenvolvimento técnico da expressão do movimento e compensado, né, e conjugada com a estrutura, a capacidade que a estrutura técnica dava a essa expressividade. Então talvez a gente consegue ver nesse projeto uma consolidação de 2 potências muito interessantes para o desenvolvimento criativo e técnico de uma companhia de teatro e circo. Um outro projeto bastante interessante da gente abordar aqui é o espetáculo Menor que o Mundo. O espetáculo Menor que o Mundo tem o seu ponto inicial da criação, são as cordas.
a partir da provocação levada ao Léo Moreira, que é o autor e diretor desse espetáculo, o entendimento dele do significado dessas cordas, polias, dessas pessoas amarradas, criou a seguinte situação. Era uma cidade que ventava demais e as palavras eram levadas com o vento. Ventava tanto que as pessoas não conseguiam se comunicar. Ventava tanto que as pessoas precisavam ser amarradas para não serem levadas com o vento. Esse projeto, esse espetáculo, ele tinha o seu desenvolvimento, onde todos os atores entravam realmente fixados, né, por cordas, amarrados em cordas, né, se tinham seus equipamentos, e tensionados. Então eles caminhavam com as cordas, tracionados e fazendo todas as suas entradas, suas movimentações com essas cordas. Até o momento que no espetáculo, né, dentro das suas curvas e mudanças, parava de ventar e as cordas não tinham mais sentido. As pessoas podiam ficar sem cordas, podiam voltar a conversar. Então essa ligação, esse significado das cordas entrava completamente dentro da poética. E a técnica para isso poder acontecer também ganhava uma complexidade muito grande, porque todos os atores entravam com cordas, as cordas não podiam se cruzar, e o grid para esse espetáculo talvez tenha sido o grid com maior pontos, né, de cordas, trocas de cordas, de momentos que um ator ia até um lugar e dali ele teria que pegar outra corda, e as cordas eram todas utilizadas com contrarregragem, né, com alguém maquinando. Então tem uma complexidade bastante interessante. Mais do que isso, o único cenário desse espetáculo era uma casa construída e ela tinha 4 faces, né, dessa casa. E cada face contava uma história de um dos personagens, tudo isso inspirado de um jeito muito inteligente no primeiro livro do Carlos Drummond de Andrade e basicamente no poema de 7 faces. Essa casa, junto com essas cordas, possibilitavam também construir as dimensões poéticas do próprio poeta Carlos Drummond de Andrade, que era dito como um poeta de dimensões, de tamanhos. Ele falava sobre coisas que eram maiores que o mundo, de coisas que eram iguais ao mundo e coisas que eram menores que o mundo. Esse espetáculo chamado Menor que o Mundo tratava dessa intimidade desses personagens ligados pelas cordas, né? E que em algum momento as cordas perdiam sentido, eles tentavam se falar, voltava o vento, tudo no dia de um casamento, e a noiva era levada embora com o vento. Então a corda, e essa dimensão técnica do espetáculo, ela era ensaiado de uma maneira muito matemática, era assim, como intérprete não se podia tirar a atenção em nenhum segundo. Você bobeasse, você já não sabia mais onde você estava, porque você tinha uma simetria com a sua corda, o seu caminho. Então talvez tenha sido, eu posso dizer também, o espetáculo mais técnico, né, que exigia maior concentração, não só de na dimensão da montagem técnica, né, ou seja, a equipe que chegava, a coordenação dessa equipe, porque montava-se e desmontava-se também todos os dias, que ele foi executado no Centro Cultural da Fiesp, no SESI aqui de São Paulo. Mas a apuração, o desenvolvimento, né, quando o espetáculo estreia e a repetição disso, possibilitou um desenvolvimento técnico e artístico muito interessante para a Nau de Ícaros. Entre os espetáculos dentro da sala, a Nau de Ícaros também foi explorar espetáculos de rua e espetáculos em altura. Em 1999, a gente estreou um espetáculo chamado El Gran Circo Carnaval, que foi um espetáculo realizado no Sesc Pompeia, onde a gente era provocado por toda a arquitetura apresentada naquele espaço. Então, as estruturas, os rios, as paredes e o grande prédio com os Y da Lina Bobardi. A arquitetura da Lina Bobardi
se tornou uma maneira de que a gente se inspirasse a criar um roteiro que acompanhasse o público itinerante conosco, nos acompanhasse e a gente fosse revelando esses espaços. E para revelar esses espaços, a gente dependia demais da técnica de espetáculos verticais. Então, as estruturas de fixação, as ancoragens, as polias e as cordas e os freios eram os recursos, as tintas para a criação desse projeto. E levando em consideração que nesse espaço a gente não podia ter uma interferência de fazer furos, de criar um espaço tombado. Então foi um grande desafio e um desafio que também nos engrandeceu de conhecimento. A gente teve que construir estruturas no topo do prédio para que pudéssemos descer com segurança, né? Usando a técnica de descida como vítima, né? Então, ou seja, a ancoragem, a corda estava finalizada no intérprete e ela era maquinada por um contra-regra no alto do prédio. Então, o intérprete estava livre, tanto para fazer movimentos acrobáticos, coreográficos, como para tocar. Então, tinha as duas mãos livres para isso. E entre os prédios, a gente criou formas também pensadas de uma técnica chamada pointing, que é você usar a extensão da corda. Então era um ator com duas cordas, sendo que abria-se totalmente o freio de um gri-gri e o ator já estava na distância de um prédio para o outro e ele ia percorrer essa distância, abrindo-se essa corda. Essa corda já estava na distância de um prédio para o outro, então ele ia desenvolver. Ou seja, a matemática técnica possível das distâncias do prédio permitiam que a gente construísse uma história como se fosse de cinema mudo, de perseguição entre portas, ligando uma porta a outra, uma ponte, um prédio ao outro. Esse é um bom exemplo de uma abstração, né? Visualizando um prédio e o outro, e as possibilidades que um desenho que estava ali, uma imagem que estava ali posta, a gente com recursos técnicos do alpinismo, a gente poderia dar uma dinâmica segura, precisa, entre esses prédios, criando um espetáculo que foi todo desenvolvido nessas técnicas de descidas, né? Com o rapel, com o gri-gri, com as polias e as estruturas de fixação no topo dos prédios. Depois desse espetáculo, a Nauticus foi convidada pela Bienal de Arquitetura da cidade de São Paulo para construir um espetáculo sobre Lina Bobardi, para uma época de comemoração, um período de comemoração de Lina Bobardi, e lá no Sesc Pompeia a gente construiu exatamente entre os prédios um espetáculo chamado Casamento de Lina, que foi extraído do Gran Circo Carnaval. E esse espetáculo Casamento de Lina foi executado em alguns outros festivais também, onde a gente usava as estruturas arquitetônicas, pontes, prédios, e pudemos, com o que foi desenvolvido no Sesc Pompeia, levar para outros lugares. O primeiro espetáculo vertical da companhia foi o Gran Circo Carnaval, o segundo, o Casamento de Lina, e o terceiro espetáculo, chamado Avarandado, nos possibilitou a transposição da pesquisa de dança da companhia, das danças brasileiras, para o palco vertical. Então, o avarandado foi um avanço das técnicas, das estruturas de fixação no topo dos prédios, e o ângulo de pressão nas paredes a gente foi estudar no tamanho das cordas, que tipo de coreografia a gente poderia fazer quando a pressão no prédio era muito forte, quando a pressão no prédio era menor e quando a gente tinha pouca pressão no prédio. Então, as diferentes coreografias e diferentes movimentos acrobáticos que essa técnica nos permitia. Então, se a gente fixava mais próximo, se a gente fixava mais distante da fachada do prédio, esses foram outros avanços
que o desenvolvimento criativo e técnico vão possibilitando quando você tem uma companhia permanente, né, de pesquisa continuada, permite que essa técnica e essa criatividade se entrelacem para que você chegue a novos formatos e com isso sempre tendo a segurança em primeiro lugar, o desenvolvimento de materiais para achar novas possibilidades para a cena. Um dos capítulos mais importantes no desenvolvimento técnico de uma companhia, que talvez seja pouco valorizado, é a parte logística do trabalho. O que eu quero dizer com a logística? A logística que envolve desde o encaixotamento, né, de como você guarda os seus equipamentos, como eles entram dentro do caminhão, como eles são armazenados dentro de um galpão, até a hora que ele chega na montagem, na ordem que tudo aquilo tem para que aconteçam projetos e projetos das estruturas que são montadas, para que garanta-se um tempo para o desenvolvimento artístico. Essa garantia permite que, ao abrir o pano e ao encontrar o público, a qualidade artística esteja no mesmo nível da qualidade técnica que você pode apresentar. Significa que quando você consegue investir nessa logística, repetindo, da hora que você sai do seu equipamento dentro do galpão, coloca dentro do caminhão, faz a carga, essa carga chega no teatro, você desfaz a carga, distribui esses cases dentro do teatro e esses equipamentos começam a subir. Essa garantia dos tempos, dos movimentos, dos projetos realizados permitem que a qualidade do trabalho evolua muito. Ao longo dos anos, a Nau de Ícaros teve parcerias internacionais que possibilitaram grandes intercâmbios. Uma delas foi a companhia argentina chamada Organización Negra, que depois se desenvolveu para o De La Guarda e que hoje é chamada de Força Bruta. Desde o princípio, a Nau teve uma proximidade e uma possibilidade de visitar os espetáculos, acompanhar algumas montagens e ter inspirações no trabalho e trocas muito sinceras, artísticas, com os integrantes técnicos, criativos, intérpretes. Isso possibilitou que a gente entendesse o quanto a parte técnica de segurança, de trabalho em altura, de desenvolvimento do próprio equipamento de alpinismo, das cadeirinhas, isso era importante para o desenrolar do trabalho. Uma outra companhia também que nos possibilitou um grande conhecimento foi a companhia Fins e Pasca. Dentro da companhia Fins e Pasca nós também pudemos acompanhar montagens e darmos a infraestrutura de uma turnê pelo Brasil, onde ficou muito evidente esta necessidade de um pensamento, de uma estratégia de logística para que a equipe técnica entregasse aos artistas, ao diretor, e ele tivesse o tempo suficiente para que a qualidade artística se impulsionasse. Então, eu posso dizer que quando a Nau de Ícaros foi fazer a turnê pelo Brasil, uma turnê de 7 meses do palco giratório, esse exercício de logística, de adiantar os mapas técnicos de cada teatro, as adaptações das medidas de cada teatro, para quando chegássemos e tivéssemos a sequência dos seus cases que entravam, isso possibilitou um salto qualitativo enorme. Talvez eu possa dizer que foi um grande salto da Nau de Ícaros, né? Evidentemente que o espetáculo tinha um lugar para o outro, que tinha uma complexidade de montagem, o espetáculo Menor que o Mundo, que tinha uma grande complexidade de montagem, foram fundamentais. A logística que o Projeto Anjos, na turnê pelo Brasil, no palco giratório, nos permitiu ter um grande avanço de qualidade artística. E eu posso dizer que quando entendemos a valorização da logística, o quanto ela estava ligada ao projeto artístico. Então, o Anjos consolida, dentro da experiência de outros espetáculos, dentro dessa troca com outras companhias, uma nova qualidade de trabalho da Nau de Ícaros, que tem a ver com o desenvolvimento técnico para garantir um trabalho artístico. Ainda falando sobre logística, o mais importante, talvez, que deva ser ressaltado aqui,
é a equipe que trabalha conosco, que trabalha com a Nau de Ícaros e que desenvolve essas etapas do processo. Então, o responsável por logística dentro da companhia, o responsável técnico da companhia e a equipe de contrarregras e técnicos que nos acompanham, são estes que amadurecem conosco e desenvolvem a possibilidade de um espetáculo acontecer no seu nível mais alto, técnico e artístico. Então, não só acompanhando os ensaios, mas conhecendo uma maneira de montar, uma maneira de utilizar os seus equipamentos, a gente pode dizer que uma equipe alinhada a esses conceitos possibilitam que uma companhia evolua e a manutenção dessa mesma equipe, o desenvolvimento dessa equipe possibilitam que essa companhia chegue sempre um pouquinho mais à frente. Falando sobre equipe técnica, é um prazer poder dizer que a integração que existe entre a equipe artística e a equipe técnica dentro de um desenvolvimento onde essas funções, esses elementos são tão importantes, eu posso falar que a contribuição dessas equipes para a parte artística e a integração que a gente tem em quase todos os teatros que a gente viaja, em muitos lugares do mundo, é um prazer assim, saber que sempre ao final esse espetáculo é feito por todo mundo e todo mundo entende esse valor, Ou seja, quando as equipes têm um rigor de exigência na sua função técnica e sabem que vão entregar esse bastão para a equipe artística e a equipe artística vai receber com também dando um grande valor a isso, ao final a qualidade do espetáculo ela é exponencialmente maior, é exponencialmente melhor com uma experiência ao público. Isso chega ao público. Quando no agradecimento, quase todos os espetáculos da Nau de Ícaros, existe o agradecimento e a homenagem dos atores chamando a equipe técnica para dentro da cena, não só um prazer de ter trabalhado junto, porque o espetáculo não acontece sem essas pessoas, mas mais do que tudo é uma valorização dessa equipe que sempre está alinhada para contribuir pela qualidade e, mais que tudo, a experiência do público. A última produção da Nau de Ícaros chama-se A Verdadeira História do Barão. E nesse projeto, contando com toda a experiência adquirida nos 27 anos de trabalho, a gente conseguiu levar a cena de uma maneira muito criativa e inventiva, os recursos mais antigos, recursos técnicos mais antigos, como fazer um voo, como utilizar o teatro, as técnicas de ascensão, de descidas e subidas de cenário, escancarando a máquina, escancarando a maquinária de um teatro. E isso nos necessitou, nos requeriu bastante criatividade e imaginação, que fazem parte desse imaginário do personagem que estava sendo homenageado, que é o Barão de Munchausen. Então a gente tinha quase uma missão impossível, e para realizar, mas como o próprio Barão diz, a gente precisa, para realizar problemas impossíveis, para solucionar problemas impossíveis, a gente precisa de muita criatividade e imaginação. Então a gente tinha uma grua dentro de cena, uma grua para fazer elevação com contrapeso, inspirado nos equipamentos mais antigos, dos gregos, e também a gente utilizava uma máquina de vento. Então era quase uma homenagem à técnica, uma homenagem à maquinária do próprio espetáculo. E também, de novo, como isso atravessa a criação dos espetáculos da Nau de Ícaros. Então, conforme a gente evolui tecnicamente, a gente consegue criar outras coisas. Conforme a gente evolui tecnicamente, a gente consegue transformar essa técnica em poética, e vice-versa, ao ponto de chegarmos hoje, neste projeto, nesses encontros que estamos fazendo aqui por este vídeo, do projeto chamado Árvore. O projeto Árvore, que é ar.vore, ele tem essa dimensão de pegar todos os dispositivos que nós inventamos, de voos, de sobrevoos, de pendurados, parede, chão, para criar um projeto. Então, diferente talvez dos outros antigos, a gente pegou a técnica e fomos tirando tudo para sobrar simplesmente a técnica e a partir daí encontrar uma nova poética. Então, esse espetáculo, esse projeto Árvore, que está sendo em pleno desenvolvimento agora,
ele parte desse lugar mágico que é o desenvolvimento técnico das coisas, porque aqui precisa de muita criatividade também. E a gente vai chegar a ter um discurso, a ter um espetáculo a partir destes recursos. Portanto, eu agradeço quem participou, quem esteve conosco até agora e convido todos a conferirem os resultados desse projeto.